Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais uma edição do Capper One, o seu podcast de saúde, atividade física, qualidade de vida. Estamos chegando com todo aquele pacote que você já conhece aqui e que semanalmente traz uma novidade, um convidado para falar de um assunto bem importante para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para você que se mexe, para você que se exercita. E se você também não se mexe, não se exercita, não tem problema. Nós estamos aqui para te incentivar, para colocar você adiante, dar um passo adiante no mundo da atividade física. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui estão todos os nossos canais para você se inscrever, acionar o sininho, acionar os alertas, divulgar para os amigos, divulgar para a família, compartilhar o conteúdo do Capper One para que mais gente possa ser alcançada pelo nosso conteúdo. Você sabe que todas as semanas você tem conteúdo de qualidade aqui com a gente. E eu quero trazer, essa semana, uma convidada muito especial. Tatiana Parmigiano, 47 anos, nasceu em São Paulo, é mãe do Pedro e da Gabriela. É ex-atleta de natação e polo aquático do Esporte Clube Pinheiros. Se formou ginecologista e obstetra pela Escola Paulista de Medicina, a antiga Universidade Federal de São Paulo. Possui doutorado pela mesma Escola Paulista de Medicina, é médica do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício. É ginecologista do time Brasil do Comitê Olímpico desde 2011, integrando a equipe médica nos Jogos de Londres, Rio, Tóquio e Paris. Além de ser fundadora do Cada Uma é Uma, que nós vamos entender na sequência com a Tatiana Parmigiano. Tati, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, prazer te receber aqui no Capper One. Obrigada, Capriotti, é um prazer te conhecer pessoalmente e estar aqui dividindo, né, um pouquinho do que eu vivo aí com as meninas. Com as meninas, mas atenção, esse é um recado muito importante. A Tatiana Parmigiano é médica, ginecologista, vai falar bastante para as meninas, para as mulheres, mas atenção homens, esse programa também é para vocês. Esse conteúdo também é para vocês, porque a gente precisa muitas vezes entender o que se passa com as mulheres num determinado período da vida delas. Então, não desliguem e, principalmente, compartilhem esse programa com quem vocês acharem relevante. Isso é muito importante, não é, Tatiana? Perfeito. A gente não quer excluir de jeito nenhum e, na verdade, a gente quer incluir cada vez mais homens que entendam, né, desse ambiente feminino, seja como treinador, seja como parceiro, seja como pai, né? Então, sem dúvida nenhuma. Isso é importante, porque eu sou pai e eu sou marido. Tá, então, eu já tenho lá em casa a minha esposa já na menopausa e eu vivi muito desse período com ela, esse período que é difícil, né? Quantas vezes eu vi a minha esposa lá sofrendo para colocar os treinos em dia, porque tinha as questões hormonais compartilhadas também, que é uma coisa que você vê no dia a dia. Isso já foi mais difícil, já foi mais complicado para as mulheres ou continua sendo um problema, Tatiana? Eu acho que já foi mais complicado porque era menos falado, né? Então, assim, toda a parte de ciclo menstrual, menstruação em si, muito tido como tabu, né? Então, algo pouco falado. E a parte de perimenopausa e menopausa, acho que também, sem dúvida nenhuma, era um lugar pouco estudado, pouco entendido, entrando num ambiente de fim de linha, né? Então, e não é, né? Principalmente para quem está vivendo isso. Então, acho que no momento em que a gente estudou mais, que mais pessoas entenderam que não precisava ser assim, a realidade é absolutamente outra e adaptações são feitas, programas individualizados, e isso faz com que a mulher vá ficar ativa, sem dúvida nenhuma, desde o início de vida, onde o esporte faz parte, acho que, da formação do caráter dela, e se é isso que ela gosta, que ela faça isso pós-menopausa, né? A parte hormonal faz parte, caracteriza a gente, mas não determina, né, as nossas limitações de jeito nenhum. Sim. Agora, a gente viveu um período em que as mulheres tinham muitas dúvidas sobre essa questão da reposição hormonal. A reposição ela foi condenada pela própria ciência como um problema ali. Essa fase já passou, Tatiana? Foi um erro condenar a reposição hormonal naquele momento para as mulheres? Existiu um estudo muito específico
que quando hoje a gente reavalia, ele teve mulheres que fizeram parte, que tinham uma idade acima dos 60 anos e muitas vezes já com algumas comorbidades. Além disso, a reposição hormonal, ela não acontecia no que a gente chama de uma janela de oportunidade, que é 10 anos, mais ou menos, de quando os sintomas começam. Então, as conclusões, esse estudo foi interrompido, né? Então, assim, porque passou, sim, a ter mais índices de acidentes cardiovasculares, né? Infarto, câncer de mama, então isso assustou. E ele, na maneira que ele aconteceu, que ele foi interrompido, obviamente, ninguém mais queria fazer. Mas hoje não, essa não é a realidade, então acho que a gente sempre trabalha com os critérios de elegibilidade, vamos falar com você, com cada uma, né? Entender o que você está sentindo, entender o que você precisa e, sem dúvida nenhuma, quando bem indicada, a terapia hormonal hoje é uma realidade, assim, em que a mulher tem que ser ouvida e assistida e tratada exatamente para ela não sentir os sintomas que pegam a gente aí na perimenopausa, aí na menopausa em si, que seria só a nossa última menstruação. Então, a menopausa é só um marco, é a nossa última menstruação, mas a gente tem, eu brinco, né, 30 anos pós-menopausa para viver. Então, assim, não dá para a gente virar a vítima, né, de simplesmente um marco hormonal na vida, no ciclo de vida da mulher. Sim. Para as mulheres que se exercitam, que se mexem, a gente fala muito para as corredoras aqui, mas para as outras mulheres também, não é? Quais são os principais problemas quando ela chega à perimenopausa e à menopausa? O que é que você vê lá no seu consultório que mais aflige essas mulheres esportistas? Eu acho que hoje a gente sabe a importância do sono, né, na vida de uma pessoa e de um atleta ou uma atleta. E um sintoma muito característico dessa fase são os calores, né, os fogachos, e na maioria das vezes eles acontecem à noite. Isso impacta muito a qualidade do sono, isso faz com que muitas vezes essa mulher acorde cansada, né, a gente fala de um sono não reparador, e uma pessoa que acorda cansada, na maioria das vezes ela não produz, né, então ela não foca, se ela não foca ela não produz, se ela não produz o humor dela não é o mesmo, e aí a gente entra nesse ciclo vicioso. E é um dos grandes fatores ali para a gente realmente abordá-la e propor um tratamento hormonal, né? Até pela preservação desse sono e como ele impacta em todo o resto. Então, acho que essa é uma das queixas mais comuns que aparecem, às vezes mascaradas como cansaço ou alteração de humor, mas que a pergunta do médico talvez seja essa, né? Como você está dormindo? Como você está tendo os calores? E aí, acho que é um marco muito claro para a gente dos benefícios que essa mulher pode ter se ela aceitar realmente o tratamento. Sim. E como é que é para aquela mulher que ainda não chegou na perimenopausa, na menopausa, que ainda está menstruando e que tem competições, tem um calendário esportivo ali importante, às vezes tem um treino num período ali muito importante dessa questão da menstruação. Hoje a ciência consegue ajustar bem isso, quer dizer, tirar, para muitas mulheres isso acaba sendo um problema, um sofrimento, para outras talvez nem tanto, não é? Mas hoje a medicina consegue ajustar bem essa questão do ciclo para que a competição fique bem ajustada ali com isso? Eu acho que a primeira pergunta, e aí trazendo até, né, pro treinador homem, né, que é a maioria ainda da gente, como você se sente menstruada, né? Assim, você se sente diferente ao longo do teu ciclo menstrual? A primeira coisa é abordar o assunto e entender, como você falou, que ele não é igual para todas as mulheres, né? Então, antes a gente falava muito da influência negativa do ciclo menstrual, da menstruação. E quando a gente abre essa pergunta para entender como ela acontece com aquela mulher, a gente pode se surpreender, porque talvez ela tenha uma influência negativa, talvez ela tenha uma influência positiva. E talvez isso realmente não faça a menor diferença. Então, acho que a primeira coisa, e a mais importante quando a gente vai lidar, é não criar uma doença, né? Mas você vai estar menstruada? Putz, você vai estar menstruada, então melhor não. Não, calma, de repente essa menstruação vem como algo bom. Então, assim, a primeira coisa é colocar essa mulher, esse treinador, essa equipe, eventualmente multidisciplinar, para avaliar como essa mulher reage ao longo do ciclo. E se a gente vê realmente períodos de melhora e piora, a gente adaptar essa menstruação, talvez,
ou tratar os sintomas que podem vir junto de TPM, de cólica, de sangramento, para que isso não impacte na performance e no desempenho, né? Então, sem dúvida nenhuma, a ciência pode ajudar, mas tudo parte da pergunta e como ela é feita. Perfeito. Agora, Tati, uma coisa que é diferente, é outro mundo, é outro planeta, que é o alto rendimento. A gente está falando aqui das atletas amadoras, né, dos esportistas, mas no alto rendimento a pegada é outra, completamente diferente. Como é que você lida com isso, com os atletas do alto rendimento, os atletas olímpicos, estão em ciclo olímpico, estão na Olimpíada? Como é que é isso aí para você? Como é que é esse seu trabalho desenvolvido com os atletas de alto rendimento, as atletas, né? Mas eu vou te falar que eu acho que é muito interessante, a gente pode espelhar o que a gente faz no Olímpico para o amador, né? Isso é legal, hein? Sem dúvida nenhuma, assim. E muitas vezes o tratamento e a abordagem é muito semelhante. Porque quando eu falo, assim, eu falo de metas, né? Talvez, se eu for falar com uma atleta olímpica, a meta dela seja a medalha, né? Mas cada mulher tem uma meta, né? E aí, como a gente começou, talvez a meta primeira de todas deveria ser sair do sedentarismo, né? Hoje a gente entende que o sedentarismo é uma doença, né? Assim, que impacta a nossa longevidade, a nossa qualidade de vida. Mas talvez você vai correr o seu primeiro 5K, depois o seu 10K, a sua meia. Então, assim, eu acolho cada meta de uma maneira muito semelhante. E muitas coisas que acontecem no alto rendimento são semelhantes ao do amador, quando o ciclo menstrual impacta, quando você não quer correr menstruada porque aquele absorvente te incomoda ou porque você está sangrando. Então, eu planejo o ciclo dessa amadora igualzinho, eventualmente eu vou planejar o dessa atleta olímpica. A diferença, talvez, é que na olímpica isso vai acontecer a cada 4 anos, né? Então, assim, a chance de erro é muito menor, né? Mas, caso contrário, eu acho que vale a gente falar em metas, né? E como que o ciclo menstrual está envolvido nisso. Sim, mas esse seu trabalho com alto rendimento, que dura 3 anos, 4 anos, né? Para que o auge aconteça na Olimpíada, ali naquele momento. Você faz um trabalho e muitas vezes isso pode explodir ali na hora da disputa por uma medalha. Você já passou por isso, por exemplo, de uma atleta, não é? Você cumpriu todo aquele plano de 4 anos, chegou no dia da disputa da medalha, é um problema aqui, estamos com um problema aqui. Isso é normal, é comum? Não, então isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Não, isso não vai acontecer. E até assim, né, vamos pensar, para ela chegar naquela Olimpíada, ela passou por vários eventos antes. Então, dependendo da modalidade, ela tem um ranking, ou então ela tem uma seletiva. Então, assim, o preparo vai sendo feito ao longo dos anos, né? Então, e aí, de novo, cada modalidade é um acúmulo de pontos aqui, é uma competição única aqui. Na Olimpíada, elas chegam com tudo pronto, né? Assim, a gente não pode ser surpreendido. Nada pode sair escapar do roteiro ali, né? Não, eu entrego elas prontas, entendeu? Aquelas 2 semanas ali, elas têm que passar incólumes. A gente se preparou 4 anos para aquelas 2 semanas, ou para aqueles poucos segundos, aquelas poucas lutas, entendeu? Aquela única prova. Então, é isso, a ideia do Olímpico é isso, né? Então, eu tenho essa menina que tudo que ela quer, talvez, seja que naquele dia ela não tenha que se preocupar com a menstruação. Então, assim, ela vai acordar, ela não vai ter que pensar no absorvente, ela não vai ter que pensar... Na cólica. E aí você coloca em diferentes modalidades, tá? Você tem, assim, a natação tá lá com aquele traje que é super apertado para colocar e ela não vai trocar nenhum absorvente. Você tem a judoca com o kimono branco dela, você tem a maratonista aquática que, vai sair, vai ficar rodando, né, ali as boias dela, enfim, cada uma delas, você tem a ginasta, entendeu? Então, assim, cada uma delas tem a sua particularidade e a gente individualiza para entregá-la perfeita naquele dia. Sim. Entendendo sempre, né, e óbvio, a performance é multifatorial, né? Então, do mesmo jeito que eu faço isso com o ciclo hormonal, você tem um nutricionista cuidando da alimentação, você tem um treinador na planilha de treino dele, você tem um psicólogo
que atuou para a mentalização daquela prova. Então, assim, o ambiente olímpico, ele traz isso para a gente, né? A possibilidade dessa equipe multidisciplinar trabalhar em conjunto, trocar informações e ter o atleta e a atleta no foco de tudo. E você não pode usar medicamento também. Tem essa questão que se um atleta deu uma cólica, você não pode usar um medicamento ali. Pouquíssimas drogas podem ser usadas durante uma Olimpíada, por exemplo, né? Ou um Mundial, né? Sempre que a gente atua com esporte de alto rendimento, que é submetido aos controles de dopagem, a gente tem que ser muito cuidadoso. Esse médico que acolhe essa atleta, ele tem que entender que o carimbo dele não a protege, né? E ela tem que saber que ela é responsável por tudo aquilo que ela consome, mesmo que ela tenha uma receita médica. Então, é muito da nossa responsabilidade saber checar uma medicação. Muitas vezes não fui eu que prescrevi, mas essa atleta recorre a mim, né, para eu entrar na lista das substâncias proibidas e dar o ok para ela usar. Então, a gente tem um recurso medicamentoso muito seleto, realmente, com essas meninas. Sim, né? Então, isso realmente tem que ser uma preocupação. É uma responsabilidade enorme, gigante, né? Porque você pode colocar um ciclo todo ali por água abaixo. Não a médica, porque o médico, vocês têm completa noção e conhecimento do que pode e o que não pode, mas às vezes o atleta mesmo, né, por desconhecimento ou por uma falta de comunicação, vai lá e acaba colocando todo um ciclo a perder. Por falar nisso, Tati, já que a gente está falando dessas questões aí de abordagem das drogas, tem muita atleta amadora, tem muita esportista se dopando para pegar pódio em provas, em competições aqui no Brasil? Eu acho que sim, de uma maneira talvez, né, inadvertida muitas vezes. Infelizmente tem algumas banalizações do uso de hormônios, e principalmente entre mulheres. Não que isso não aconteça com os homens, mas talvez seja um mundo que eu convivo menos, né, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a mulher está sendo exposta ao uso de hormônios de uma maneira um pouco irresponsável e inconsequente. E eu costumo falar que às vezes ela se dedica tanto, sabe, a treino, a nutrição, ao sono, e no momento em que ela passa a usar uma substância proibida, ela divide o mérito daquela vitória com algo que ela vira dependente, de certa forma. Ela nunca mais vai saber se ela conseguiria pelo esforço próprio, né? Falo inadvertido porque muitas vezes eu pego mulheres com receitas que contêm substâncias que são proibidas e elas nem sabem, né? Mas também não quero ser ingênua em protegê-las, porque muita gente sabe o médico que está procurando e sabe o que está usando. E né? sabe como foi a melhora da performance também. Né? E aí entra, né, assim, o fair play, entra você conviver com aquele resultado, né, e essa dúvida de como seria, né, e muitas vezes ele teria sido incrível mesmo sem você usar nada, né? Sim. Mas eu acho que a gente entra hoje num lugar em que a gente está colocando o corpo da mulher em risco, sabe? Sim. Com o uso de substâncias. Isso é importante, de uma Tati. maneira aleatória. A mulher que faz uso dessas substâncias proibidas, o que é que ela vai colher de prejuízo? O que dá na sua área, na ginecologia, quais prejuízos que ela vai ter se ela abusar, ou mesmo se não abusar, usando as substâncias proibidas, o que ela vai colher de prejuízo? Na maioria das vezes, quando as substâncias que são usadas são hiperandrogênicas, que a gente fala, né? Então aumenta a disponibilidade de testosterona e seus derivados, né? A gente tem desde a parte estética, né, que muitas vezes talvez elas não se preocupem, mas que é aumento de acne, aumento de pelo, aumento de clitóris, então assim, que às vezes você mascara, você esconde. Mas a médio e longo prazo, a gente pode ter repercussão hepática, a gente pode ter riscos de câncer, né, câncer hormônio dependentes, né, a mama é um lugar muito sensível, né, ao uso. O nosso corpo não foi feito para essas doses, principalmente aí de testosteronas e derivados, semelhantes ao do homem. E quando essas mulheres usam, né, seja por meio de injetáveis, implantes, e aí tem uma variedade,
elas estão buscando doses suprafisiológicas, né? Então, e o nosso corpo não foi feito para isso. E aí as consequências podem aparecer, né? Então, a gente até pode repor testosterona nessa mulher pós-menopausa, mas a gente tem que ser muito cuidadoso um gel adequadamente manipulado, e o que a gente vê aí não é isso, né? A gente não tem ciência que dê respaldo para entender quanto que é a liberação do corpo no corpo de uma mulher e como cada uma talvez vai reagir a isso. Sim, sim. Eu falei aqui no início que esse era um programa também para os homens, né? E é para mim também, é para os homens que estão acompanhando aqui, apesar de eu já ter passado bastante por essa coisa da menopausa lá em casa com a minha esposa, mas, Tati, o que é que os homens precisam saber para conseguir lidar com as mulheres bem nesse período, tanto da perimenopausa quanto da menopausa? O que a gente precisa fazer para ajudar as mulheres, para que elas se sintam aí acolhidas, para que elas se sintam confortáveis nesse período da vida e que muitas vezes a gente não consegue fazer? Eu acho que precisa ter um entendimento de que é uma fase, né? Assim, que existe uma variação hormonal e que isso muitas vezes impacta a saúde da mulher. Acho que precisa dessa parceria, né? Isso não acontece só com a mulher, né? Então, muitas vezes, essa crítica, né? E eu quero ser bem cuidadosa aí, masculina, de que essa mulher está envelhecendo, né? E que isso é visto pela sociedade como algo ruim. Está acontecendo também no ambiente masculino, só que a sociedade é muito menos cruel com o homem do que é com a mulher, né? Então, um homem que não performa igual, ele não é criticado como uma mulher que não performa igual, né? Então, a gente tem, sem dúvida nenhuma, hoje, mulheres sofrendo por causa do corpo, né? As alterações que vão acontecer ao longo dos anos. E a sociedade olha isso com um olhar pejorativo, sabe? Assim, e ela não consegue, muitas vezes, valorizar de que essa mulher continua produtiva, que na pós-menopausa a gente está realmente numa maturidade empreendedora incomparável às outras fases da vida, né? Então, acho que isso é muito importante. E que nem tudo é hormônio, tá, Capriotti? Assim, entender que a vida da mulher, ela é mãe, hoje ela trabalha, ela cuida da casa, que realmente esse acúmulo de funções que foi visto sempre como algo incrível, ele também tem um peso muito grande, né? Então, essa divisão de tarefas, já que essa mulher hoje ela empreende, tem que ser dividida em família também. Legal. Tati, deixa eu fazer uma pausa aqui e ir até o parque com o nosso Alberto Banac, que está lá ao lado de mulheres que vão acompanhar essa edição aqui do Caperuan e que tem aqui uma questão relacionada à sua atividade e que ele vai trazer para a gente. Fala aí, Alberto! Capriotti, estamos aqui no Ibirapuera de novo, participando do Caperuan. É sempre um orgulho estar aqui. Estou aqui com meu amigo Humberto Leite, já fez um monte de maratona, acabou de voltar de Buenos Aires, onde foi correr com a família, o que é muito bacana, todo mundo gosta. E nós estamos conversando, nós estamos correndo hoje com um monte de meninas, o Humberto é um galã aqui do parque. O que você conta, o que as meninas queriam saber da doutora Tatiana Parmigiano, ginecologia do esporte? Cada uma é uma. Qual que é a dúvida que elas estavam tendo, que elas falaram para você e ficaram envergonhadas de perguntar? Exatamente, Alberto. A gente estava conversando aqui agora há pouco e nenhuma quis fazer essa pergunta para a doutora Tatiana e eu vou aqui representá-las e perguntar também e tirar também a minha dúvida. Doutora Tatiana, a pergunta é a seguinte. No pré-maratona, uma relação sexual, mesmo que seja amena, ela é prejudicial ou ela ajuda a relaxar e fazer uma boa prova? Aí, Tatiana, tá com você agora. As meninas ficaram envergonhadas, mas o Humberto representou muito bem. Valeu, Capri. Vamos lá, Tatiana, te adoro. O Alberto Banac com a gente aqui, trazendo a impressão da nossa audiência, das mulheres que estão ali. E uma coisa interessante aqui que ele traz pra gente, Tatiana, e a dúvida dessas mulheres que estão com ele ali, uma relação sexual amena na véspera de uma maratona ou de uma prova importante pode interferir positivamente
ou negativamente no desempenho dessa corredora? A resposta é de cada uma, né? Assim, acho que tem que ser uma opção. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se é o desejo dessa mulher, não tem prejuízo, né? Nenhum. Acho que isso tem que ser super respeitado. Ninguém vai estar gastando energia, né, na véspera se isso acontecer. Não tem problema Não, nenhum. claro que não. Essa é uma discussão muito... lá no futebol, sempre existiu essa discussão, né? O atleta profissional, na véspera, está concentrado, não pode ter relação sexual, mas isso também no futebol, também é muito pessoal, né? Porque tem a questão do desgaste físico, não dá para a gente levar em conta desgaste físico, né? Mas tem uma questão emocional aí envolvida muito forte, não é? Não, tem o poder da escolha mesmo. Se é o desejo dela, eu acho que tem que acontecer. Não tem problema nenhum, Nenhum. Então tá liberado. Aí liberado. As mulheres que têm essa dúvida aí, estavam com o Alberto Bana, que tá liberado, fique à vontade para fazer o que você se sentir melhor na véspera de uma prova, de um evento importante aí para você. Tati, queria falar um pouquinho da sua história esportiva, porque você tá no esporte não é por acaso, você também tem um histórico importante no esporte, você disputou, você competiu lá atrás e principalmente na água, né? Eu venho de uma família de atletas, né? Meus pais tinham esporte na vida deles, meu pai foi judoca, minha mãe jogava vôlei. Eu tenho uma irmã atleta olímpica, né? Minha irmã foi atleta olímpica de judô em Atlanta, eu tenho um irmão vice-campeão mundial de jiu-jitsu, então o esporte fez parte da nossa vida, né? Então nadei, joguei polo aquático no Pinheiros, né? Desde pequena realmente, e construí minha vida, e aí, Capriotti, até filosofando um pouco, sabe, nos valores do esporte, né, então acho que hoje, sempre sonhei, obviamente, né, em ser uma atleta olímpica, né, e entendo cada vez mais que essa é a cereja do bolo, né, mas realizei meus sonhos agora como médica, né, cuidando delas. Não existia até então esse olhar, né, então, realmente, quando eu me formei, eu juntei as duas coisas que eu gostava, né, a medicina e o esporte, mas acho que trazer para essas meninas esse lugar, né, de acolhimento, de não deixar que a menstruação atrapalhasse os sonhos delas, e obviamente, viver o meu sonho olímpico, né, eu acho que é hoje o que eu levo de melhor para mim. Mas, e aí voltando, né, no pai que você é e que eu sei que o Alberto de mulher, assim, eu acho que incentivar que as meninas tenham essa vida esportiva é algo que tem que ser cada vez mais falado, né? Assim, na minha área, por exemplo, muitas meninas abandonam o esporte por causa da menstruação. Então, hoje, é o meu legado, de certa forma, não deixar isso acontecer, né? E aí, eu vindo da água, hoje a gente tem até um maiô com forro absorvente para que realmente elas continuem nadando, né? Então, a gente trabalha nesse lugar. Mas, acima de tudo, eu acho que quem foi atleta entende sobre comprometimento, sobre compromisso, sobre ter uma meta e se esforçar para chegar, ter um grupo, né? Assim, meus melhores amigos vêm muito dessa minha infância, né? De atleta. Então, eu acho que trazendo, né, como a gente falou, óbvio que o esporte olímpico quer a medalha e muitas vezes o amador também, mas o que o esporte entrega é muito maior, né, é muito maior. Do ponto de vista ginecológico, da saúde da mulher, qual a importância, e aí a gente está falando para os pais agora, que os pais incentivem e coloquem as suas filhas para praticar uma atividade física desde pequenininha? Eu acho que a primeira coisa, assim, se um pai tem com naturalidade que ele vai incentivar o filho homem dele, que ele incentive da mesma maneira a filha mulher, né? Assim, as oportunidades têm que ser igual para os dois. E hoje a gente não tem e não deve ter o olhar de que uma modalidade é masculina e a outra é feminina, né? Talvez isso no Brasil fique tão claro quando a gente fala do futebol, né? Mas como eu falei, eu tive uma irmã atleta olímpica de judô, né? Então, assim, o esporte é para todos, os valores são para todos, incentivar o exercício como estilo de vida também. Então, assim, incentivar a menina desde pequena a fazer um esporte, eu acredito que esse pai está construindo o futuro dela, né? Assim, a gente não sabe se ela vai ser uma atleta e se ela profissionalmente vai viver disso, mas ela vai
fazer amigos, ela vai se organizar para cumprir os horários dela, sabe? Eu acho que são várias as lições que tem que ter. Não busque até a competição tão precoce. Hoje a gente fala muito em não ter a especificidade, né, tão precoce. Deixa essa criança, e aí meninos e meninas soltos, né, para fazer. Eles vão aprender habilidades, né? Então, eles vão correr, eles vão saltar, eles vão ser flexíveis. Então, é isso que o esporte traz pra gente, né? Sim. Desde pequeno. E seja feliz, desde pequeno. A criança vai ser feliz praticando esporte. Né? E uma coisa importante, iniciação esportiva para as crianças. Muitas vezes os pais idealizam o filho jogando futebol, a filha sendo uma nadadora, mas eu digo sempre isso, né? A iniciação esportiva para a criança, que é aquela coisa que não é modalidade nenhuma, mas você vai deixar a criança ali saltando, correndo, né? Para trabalhar as habilidades dessa criança e depois, mais adiante, com um olhar clínico, não é, de um profissional de educação física, determinar para onde aquela criança vai ter mais habilidade, mais possibilidades de ter sucesso no esporte. E principalmente gosta, o que ela né? gosta, né? Principalmente o que ela gosta, não que os pais gostam, né? A criança precisa descobrir isso, né, Tatiana? É fundamental, né? Acho que esse é o papel dos pais, na verdade, né? Lógico que a gente entende que às vezes alguns sonhos estão ali nas entrelinhas, né? Do não vivido, eventualmente a oportunidade que você não teve. Mas acho que como tudo na vida, né? Se essa criança fizer por gosto, porque, né, ela gosta do ambiente, da prática, aí flui. Flui, né? É natural. Tatiana, me diz uma coisa aqui, né? Nessa sua experiência olímpica de tantos anos e tantos ciclos, qual a grande atleta que você viu, que você trabalhou, que você respeita e admira? Cara, eu tenho várias. E a beleza da minha profissão, sabe, é que eu acompanho várias fases da vida delas, entendeu? Vou ser sincero, a primeira talvez até que tenha vindo na minha cabeça é a Mayra Aguiar, né, que é do judô, que é uma menina que eu amo muito, assim, mas eu amo tanto, assim, eu sou bem apegada às minhas meninas, né, então, assim, eu tive Poliana Okimoto e Flávia Delaroli como minhas primeiras pacientes. Eu era residente, sabe, assim, elas começaram o percurso comigo. Eu tenho hoje a Rebeca, eu tenho a Duda, né, assim, então, na Marcela, então, assim, eu sei que eu tenho as medalhas, né, assim, né, uma participação, mas você me pergunta, eu tenho tantas histórias que vão pipocando na minha cabeça, que é aquele negócio, você não quer nem deixar de mencionar ninguém, né, mas o mais bonito para mim, né, nesse pacote, é que eu vi essas meninas crescendo, né, buscando os sonhos dela, tipo a Rafa, né, que passou ali por períodos tão difíceis, depois foi campeã olímpica, vejo hoje, né, acompanhando a gestação da Jade, né, como eu fiz o parto de Dani Lins, Camila Bright, Fabiana Murer, sabe, assim, então, assim, meu currículo é muito legal, assim, sabe? Não, imagino, né? Imagino a sua relação de amigas, né? As minhas amigas aqui, sou atleta olímpica, né? Agora, você falou em histórias. Eu quero que você conte aqui pra gente uma história. Uma história pode ser engraçada, pode ser emocionante. Lembra de uma história aí que te impactou em algum ciclo olímpico, em alguma Olimpíada? Cara, eu acho que para mim sempre impacta quando eu vejo elas felizes depois dessas conquistas, sabe? Então, eu já fechei ciclo olímpico de na Vila Olímpica tirar, por exemplo, um DIU de uma menina, né? E entender que ela estava transitando para uma outra fase, né? Então, assim... Na própria Vila Olímpica. Acabou a competição, fiz isso doutora, vou engravidar amanhã. Fiz isso de, assim, delas entregarem, né, a participação olímpica e a gente começar a falar do futuro delas, né? Então, a Agatha aconteceu isso, a Mayra aconteceu isso. Então, quando a gente entende que elas estão, né, para mim, assim, que elas estão fechando um ciclo, mas que elas vão começar um outro e a gente troca aí nesse... que não necessariamente isso é o fim, né, da carreira, claro. Isso é uma coisa muito importante de a gente falar.
elas só vão viver um outro sonho e daqui a pouco elas voltam, né? Então a Agatha fez isso, a Jade talvez vai fazer isso, outras não fizeram, né? Mas eu acho que vai, assim, né, nessa curiosidade, eu acho que no momento em que eu faço essa troca, talvez ainda ali, né, depois de missão cumprida dentro da vila, e eu recebo que elas estão grávidas, entendeu? E de que a nossa parceria vai continuar, isso não está vinculado só a um resultado, né, esportivo, para mim é muito legal, porque foi algo que a gente construiu, né, um vínculo que a minha profissão permite e que realmente acontece na minha vida. Você já tá cheia de sobrinho por aí, né, Opa, Tati? Já Tati, eu falo que é tudo meu. É tudo sobrinha, já tenho vários já. Eu falo para elas que assim, eu divido muito isso e às vezes é interessante, né? Porque, por exemplo, as meninas do handball, a maioria mora fora do Brasil. E eu recebo fotos assim delas em trabalho de parto, entendeu? Então, eu já acompanhei trabalho de parto de menina, assim, na Europa, que era mais fácil falar comigo do que, às vezes, o médico de lá, né? Então, realmente extrapola, né? A gente vive um negócio muito legal. Agora, eu fico imaginando os seus almoços de família, né? Uma família cheia de esportistas. Como é que era nos domingos lá? Todo mundo reunido em casa, ô Tati? Só se falava em esporte, né? Meus pais que lutassem, cada um para um canto, porque cada um estava fazendo uma coisa diferente. Meus irmãos ainda eram judocas, né? E eu ia para outro lado. Mas isso continua, né? Porque, assim, a minha irmã tem 2 atletas, meu irmão tem 3 e eu tenho 2, né? Todo mundo no esporte. Todo mundo no esporte. Todo mundo no esporte. Ou no judô, ou na natação. O meu irmão tem... a minha irmã tem 2 judocas, 2 lutadores mesmo, né? Que até vão abrir, talvez, da luta. O meu irmão tem um com estilo de vida no esporte, um judoca e um mini judoca, ainda aí nessa fase de vários. Eu tenho um jogador de futebol e uma que está aí também explorando, mas acho que, de novo, né, assim, a gente viveu isso, essa foi nossa realidade, esse ambiente competitivo, né, a gente realmente competia, mas o que a gente preza em casa como família são os valores, né, de novo, eu acho que eu sou produto do esporte, acho que meu sucesso profissional vem do esporte, mesmo não tendo sido essa atleta olímpica, óbvio, assim. E é isso que eu quero para meus filhos, entendeu? Sim. Assim, eu quero que a minha filha chegue, por exemplo, e tá frio, mas a gente vai nadar, né, mamãe? Porque tem aula, então vamos, né? A mãe brinca, a mãe louca aqui. Não, mas ela que quis, entendeu? Eu não tô brigando ninguém. E que meu filho entenda que ele tem que se esforçar para ser convocado e que ele tenha separar o material dele, sabe? São pequenas lições que a gente vai tendo. Então... Claro. Voltando lá em casa, as coisas funcionam assim também. E voltando lá para o seu consultório, as corredoras. Eu imagino que entre as amadoras hoje, o que você mais tem lá é corredora. Tem muito. Bastante. Triatleta e corredora. Triatleta e corredora. Acho que são os 2 esportes que, sem dúvida nenhuma, têm trazido não só o estilo de vida esportivo, mas, como eu falei, mulheres amadoras, que obviamente, né, quando eu falo amadoras, elas são, de todas as outras profissões, mas que tem um compromisso, um comprometimento para treinar, para cumprir a sua planilha, para querer comer bem e cuidar da saúde para performar. Mudou o perfil dessa mulher desde quando você começou na sua profissão, Tati, para agora? As mulheres hoje estão abraçando o esporte de uma maneira diferente? Eu acho que o número é muito maior, acho que elas entendem que é um estilo de vida saudável, né? Ter o esporte dentro da sua rotina. E hoje, cada vez mais, eu acho que elas têm metas, entendeu? Assim, elas se realizam com o esporte. A gente só tem que ter muito cuidado, né? E aí acho que entra também uma verdade, né? Dentro... E aí a gente pode até... Eu quero que você entenda o cada uma é uma, que saúde gera performance, né? Então, assim, o cada uma é um movimento, né, em relação ao esporte feminino, em que a gente quer dar condições de saúde para essa mulher atingir performance. E essa saúde é física e mental, né? Então, assim, esse acolhimento de entender que sim, essa mulher faz muitas coisas, que tem uma sociedade que exige muitas coisas dela, mas que a gente está cuidando, né, para que ela performe sem burnout. Né, que ela performe com saúde. Porque eu imagino que até um tempo atrás a mulher era dividida entre trabalho e cuidar da família.
né? Eram duas atividades que já davam bastante trabalho, né? Ela tinha uma jornada de trabalho durante todo o dia, depois chega em casa, vai cuidar da família, vai cuidar da casa, e hoje ela incluiu também o esporte, incluiu a atividade física. Então ela tem mais uma questão aí para dar conta, né? Que é o esporte, é o trabalho, é a atividade física. A mulher está conseguindo desempenhar isso bem, está conseguindo fazer isso bem, pelo que você sente ali no consultório, aí talvez até um pouquinho mais do trabalho da psicóloga, né, de ouvir, né, as dores das mulheres, né? Como é que é isso? É daí que vem a necessidade dessa parceria de entender que saúde física e mental tem que andar juntas. A gente quer proporcionar um ambiente saudável para essa mulher, sim, performar em tudo que ela escolher, né? Então, ela quer performar no trabalho, ela quer performar em casa, ela quer performar no esporte, mas ela tem que entender que ela tem que ter seu período de descanso, que ela tem que poder se olhar, né? E não simplesmente ir tocando as coisas, né? Porque isso não vai gerar saúde, né? Então, a gente ajuda a proporcionar que esse ambiente seja sempre visto com cuidado, e isso vai, né, desde o cuidado na sua consulta, na sua nutrição, no seu sono, para que ela performe sim, se ela quiser, né? Assim, acho que o esporte entra na vida da mulher hoje para trazer essa saúde, para ela continuar trabalhando bem e para ela ser uma boa mãe, mas ela precisa pensar nela. Ah, isso é fundamental, né? Muito importante. Saúde mental, que hoje é fundamental. Não adianta ele estar com o corpo bem se a cabeça não está boa e vice-versa também. É o equilíbrio entre essas duas coisas. Você encontra muita gente com esse desequilíbrio, Tati? Chega no consultório muita gente assim, está bem fisicamente, mas não está legal da cabeça. Tem essa dificuldade? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, o número de mulheres que estão cansadas é muito grande, né? E aí que entra essa escuta acolhedora de entender por que ela está cansada, né? Aí que entra, muitas vezes, o papel do homem, né, em acolher esse cansaço, né, nessa parceria, né, nesse entender que as atividades têm que ser, sem dúvida nenhuma, divididas desde dos filhos, ou do trabalho, ou do descanso. Então, a gente tem mulheres cansadas porque elas estão tentando equilibrar um número gigantesco, né, de pratinhos ali, e às vezes abrindo mão da saúde. Então, a gente tenta virar esse jogo. Vamos cuidar da tua saúde, e aí você vai conseguir entregar os seus resultados. Boa. Mas olha para você antes. Isso aí. Mulher esportista grávida pode se mexer até quanto? Até que período da gravidez, Tati? Até ela decidir parar. Ela quem vai decidir. Não, sem dúvida. Primeiro que assim, né, hoje em dia a gente quer ter, né, o exercício dentro do estilo de vida, então essa mulher, idealmente, ela já faz algum exercício. Se ela não faz na gestação, ela tem que ser incentivada a fazer. Isso é benefício materno e fetal, né? E aí a gente vai adaptar o que ela gosta e o que ela é capaz de fazer, né? Então, assim, se ela é uma corredora e a gente não tem contraindicações obstétricas, deixa ela correr. Até quando? Até a véspera do parto, se isso estiver confortável e seguro. Então, a gente não tem uma idade gestacional limite para isso. Mas se ela não corria, não é agora que ela vai correr, né? Mas assim, tem mulheres que correm, assim, 6, 7, 8 meses? 9? 9 meses? Tem, mesmo? Super. E aí o que a gente adapta, a gente vai adaptar a intensidade, a gente vai adaptar a duração do exercício, mas eventualmente você tem uma ultramaratonista, correr 10K para ela não é nada, né? Então a gente tem uma variação dentro, né, dessas corredoras, né? Elas são muitas. Para a criança, né, não interfere em nada ali, na barriga da mamãe, que vai correr ali, nada. Não, assim, se a gente tiver a segurança da prescrição como um todo, então, de novo, a intensidade, a duração do exercício, você tem um terreno, obviamente, seguro, ela está hidratada, ela está alimentada, tudo isso impacta a criança, é assim que essa criança é impactada, né? Mas se essa mulher está saudável e segura, e aí vamos falar em ambiente, ela está autorizada a correr até o último dia de gestação dela.
ou nadar. Pedalar não, né? Porque o pedalar é um risco, né? Não, assim, o pedalar, a gente preconiza a bike estacionária, o rolo, né? Sim, E não na rua, né? Claro. Por risco de acidente mesmo, né? exatamente. Então, mesmo a corredora, é uma preocupação a queda, né? Sim. Então, a gente não subestima. Sim, Mas a bicicleta, realmente, a gente... segura, né? Segura. Dá uma segurada. Uhum. E a volta depois do parto, E como fora é? isso, tá? Desculpa interromper, mas isso a gente ainda falou em exercício aeróbio, né? Cardiovascular. Sim, Vai fazer exercício resistido, né? Vai fazer musculação, vai fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, exatamente para que esse impacto, né, não sobrecarregue a musculatura, que é super importante, tanto antes, né, mas durante e após. Então, a gente permite que essa mulher fique ativa, a gente não busca performance, né, em nenhum momento. E aí, já emendando, o que ela fizer na gestação impacta totalmente no pós-parto dela, né? Assim, a gente não quer performance, mas ela destreina menos. Então, ela volta mais rápido também depois. sim. E quanto tempo depois a volta pode acontecer? Isso é muito individual. Obviamente, impacta se é um parto normal ou vaginal, né? Ou uma cesárea. Mas não subestimando, porque muitas pacientes, às vezes, voltam antes, mesmo tendo tido uma cesárea, do que um parto normal, tá? Assim, às vezes a gente tem um parto normal que tem alguma laceração, que tenha que fazer sutura, né, costurar, a gente tem uma preocupação, às vezes, maior com essa cicatriz do que a da cesárea, né? E aí, esse retorno, de novo, gradualmente feito, ele pode começar com mobilidade, com alongamento, com fortalecimento dessa musculatura do assoalho. Sim. Então, assim, você pode começar ali. Uma semana depois. Uma semana depois. A gente já tem protocolos, né, para esse retorno. Que não vai interferir em nada na amamentação, não tem nenhum impacto nisso, Não. né? A única coisa que a gente vai treinar, idealmente depois de amamentar, essa mama tá menos, né, túrgida, vai com um top com alça larga, hidrata bem, porque isso é importante para amamentar e para a sua prática de exercício. Sim. Mas, às vezes, é o ambiente dela, né? Então, retornar a esse lugar, a essa vida social, é um alívio também, né? Claro, claro. Tati, deixa eu te fazer um presente aqui. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, principalmente passar aqui para Tatiana Parmigiano, os presentes dos nossos parceiros, a Dux Nutrition, que todas as edições do Caperone está conosco aqui. Tá aqui, Tati, ó, o melhor whey protein que você vai levar para casa, o whey protein da Dux. Deixa eu só mostrar aqui para nossa audiência, ó. Tem cupom de desconto, você tá vendo aí, ó, pode acessar o nosso cupom de desconto. Tá aqui para você. Obrigada. De presente, o whey protein da Dux Nutrition. Muito obrigado a Dux, parceira de todas as edições. Tá aqui, ó, você vai levar para casa também, Tati, o melhor azeite do mundo, o azeite Deleida, diretamente do Chile, presente da Casa Flora para a nossa audiência e para Tatiana Parmigiano. Um abraço ao Marcelo Ratão e todo o timaço lá da Casa Flora. Esse azeite aqui, o Deleida, você só encontra na Casa Flora e é mesmo o melhor azeite do mundo. Para você também, viu, Tati? Para você cozinhar lá. Você cozinha, Tati? Pouco, mas adoro um azeitezinho, isso é verdade. Obrigada, então viu? Você vai levar o melhor azeite para casa e agradecer também a Joma, que me veste em todas as edições do Caperone. Tá aqui, ó, lifestyle da melhor qualidade. Está conferindo aí o endereço da Joma, entra aí no site, tem cupom de desconto para você que acessar agora. Você que acompanha o Caperone, vê aqui todo o meu vestuário em todas as edições do Caperone. Então, todas lá no site da Joma, pode procurar aí lifestyle da melhor qualidade, tênis casual, tênis para futsal. Tênis futsal da Joma é referência mundial. Então, entra agora aí, tem cupom de desconto para você também. Me passa aqui que eu tenho pergunta para você vai levar já. Obrigada. Obrigado, viu, Tati? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui para não cair o azeite. Aqui, o whey protein também. Ô, Tati, alimentação, né? Já que a gente está falando de azeite, aqui a gente está um suplemento. A alimentação interfere de que maneira na saúde da mulher nesse período aí de perimenopausa, menopausa? O que é que a alimentação pode melhorar ou piorar as mulheres nessa etapa da vida? Em todas as etapas, tá? A nutrição acho que é ponto-chave, central na vida da mulher.
A gente tem uma alteração, Capriotti, que chama deficiência energética no esporte. Não sei se você já ouviu falar, chama REDS. Ela é uma evolução da tríade da mulher atleta, onde o aporte energético, e a gente fala em disponibilidade energética, é o que vai ter de energia para nossos sistemas funcionarem. Então, uma mulher que não tenha uma disponibilidade energética adequada, ela não tem energia para menstruar. Se ela não menstrua, o estrogênio, que é o nosso principal hormônio, não é produzido pelo nosso eixo. Isso impacta o nosso osso. E aí a sua corredora eventualmente faz uma fratura de estresse, né? Então essa foi a descrição inicial da tríade. Então a gente precisa de um aporte calórico que supra, né, toda essa demanda, essa ideia de que a atleta não menstrua porque ela é muito magra ou porque ela treina muito é algo que tem que cair. E quando a gente vai para a perimenopausa e para a menopausa, o aporte proteico é o que a gente tem que ter muita atenção. Então, assim, não ter medo de carboidrato, tá? Carboidrato é matéria-prima, é combustível para repor o nosso glicogênio muscular e, eventualmente, até para queimar a gordura que você quer. E o aporte proteico, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes de peri- e pós-menopausa. Muito bem, isso é fundamental. Então, vocês, mulheres, aí, muita atenção com a nutrição e nutrição de qualidade para você manter uma vida ativa e saudável por muitos e muitos anos. Eu queria que você falou rapidamente, mas eu quero que você explique mais detalhes, Tati. Cada uma é uma. Que projeto é esse? O que é isso? É você que comanda aí o Cada Uma é Uma? O Cada Uma é Uma foi um projeto idealizado por mim e pela Carla de Pierro, né, que é uma psicóloga, também atuante no Comitê Olímpico e com milhões de atletas amadores, e veio dessa ideia de que saúde mental e saúde física eles têm que andar junto, né? A gente acabou acolhendo mais as mulheres nesse projeto, porque a gente entende, até acho que o nome traz isso, né, na necessidade de se individualizar o cuidado. Então, cada uma é uma significa que você não vai pegar as mesmas condutas e simplesmente extrapolar para todas essas mulheres, elas têm que ser ouvidas. E aí entra a ideia de que a gente quer falar com todas elas, mas nesse movimento de ter o esporte e o estilo de vida saudável, cuidando de saúde física e mental. Muito legal. E isso está aberto aí, você está em atividade. Atividades como palestras, atividades como capacitação de treinadores, atendimento obviamente individualizado, proposta de avaliação das corredoras dentro das suas assessorias para entender como está esse cuidado, muitas vezes com a saúde ginecológica e o que pode ser melhorado, muitas vezes assuntos que não são abertamente discutidos, mas que se ela percebe que ela está sendo impactada e que essa saúde hormonal não está sendo vista, né, do jeito que deveria, a gente pode ajudar. Tá. Ó, eu teria muito mais perguntas para fazer a você aqui, Tati, mas eu não quero terminar esse programa e esse episódio aqui do Cap Run sem tratar com você de um tema que eu também acho muito relevante e tem causado preocupação em muitas mulheres, que é a questão do câncer de mama. Uhum. E a gente tem visto também mulheres cada vez mais jovens sendo afetadas pelo câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a relação do esporte com o câncer de mama. É fato que quem pratica um esporte tem menos possibilidade de desenvolver o câncer de mama? Isso está cada vez mais estabelecido, né, no papel de proteção, né, do esporte em relação ao câncer de mama, da proteção do esporte na recidiva de um câncer de mama e no papel do esporte no sucesso do tratamento, né? Então, assim, às vezes a gente procura tantas respostas, né? E a gente tem nesse estilo de vida, né, de novo, da prática esportiva, a prevenção da maioria das nossas doenças, né, cardiovasculares, acho que há anos já sabido, diabetes, mas para o câncer de mama hoje, acho que, assim, são os estudos mais recentes, são os estudos que estão trazendo maior incentivo à mudança de estilo de vida. O câncer de mama acomete principalmente as mulheres acima de 40 anos
Então, a mamografia passa a ser um exame obrigatório, né? A partir dos 40. Agora, o SUS está liberando até a mamografia a partir dos 40, assim, por medida de saúde pública era acima dos 50. Então, a gente quer fazer diagnóstico precoce, porque diagnóstico precoce tem cura, né? Então, isso vem do autoexame da mulher se conhecer e, eventualmente, ela mesma faz o diagnóstico, mas fazer os exames pertinentes. E, principalmente, se você tem um antecedente familiar, né, ficar mais atento em relação a isso. Mas você tem percebido isso mesmo, que no seu dia a dia do consultório, mulheres mais jovens têm tido uma incidência maior de câncer de mama mesmo? Eu trato muito, vamos lá, como é interessante, né? A minha população, olha como é uma população viciada, né? A maioria das minhas meninas, né, elas são ativas. E, às vezes, elas perguntam, Tati, mas você só atende atleta? Não, mas você vai sair daqui incentivada a fazer exercício. Então, talvez o meu índice seja menor, né? Por conta do exercício. Porque eu tenho isso já. Mas eu Tati, assim, eu tenho 3 casos, uma de 25, uma de 30 e pouquinho, e mais uma também entre 20 e 30 anos, né? Então, assim, uma delas com a particularidade de ter um antecedente materno importante, tá? Mas as outras a gente diagnosticou e, graças a Deus, uma já é mãe, sabe assim? Naquele exame de rotina, né? Na consulta ginecológica anual, né? Então, ensinar a menina, eu na minha primeira consulta ginecológica, e essa menina tem 13 anos, às vezes, que é quando ela menstrua, eu pergunto para ela, você já ouviu falar no Outubro Rosa? Aí ela faz assim, eu falo, aquele do lacinho rosa? Aí ela fala, sei, então. Aí eu explico que ela aprende ali, nesse início de cuidado com o corpo dela, de que ela precisa conhecer a mama dela, que no banho ou quando ela estiver sozinha ela vai palpar e que no futuro ela vai ter exames para fazer. Então, reclamem ou não, que a mamografia dói, que aperta, ela salva a vida. Então, claro, é inegociável. Claro. Mas com os seus colegas ginecologistas que não atuam diretamente com o esporte, eles chegam a comentar com você que tem percebido esse aumento do número de casos de câncer com mulheres mais jovens? Eu acho que os exames estão ficando melhores para detecção, né? E, infelizmente, esse uso aleatório de hormônios também pode ser uma das causas. Infelizmente, sim. Quer dizer, as mulheres tentam consertar uma coisa, mas podem estragar a outra. Né? E esse consertar é muito entre aspas, né? Porque talvez não tenha nem nada errado, consertar, né? Para elas ali, então, né? Consertar e... Essa pressão, muitas vezes, social de que tem algo errado, né? Perfeito. E aí ela se coloca em risco. Tatiana Parmigiano, que prazer receber você aqui. Eu ficaria mais um tempão conversando aqui com você sobre esporte olímpico, sobre a sua vida, sobre a saúde das mulheres. Foi muito bom te receber aqui. Muito obrigado pelos tantos esclarecimentos. E eu quero ter você de volta aqui com a gente, viu, Tatiana? Muito obrigado. Não, obrigada a você pela oportunidade até de estar aqui, de dividir, né, o que eu gosto, de falar das mulheres, mas trazer realmente, né, as mulheres para o ambiente de todo mundo. Né? Assim, os homens são muito bem-vindos realmente a conhecer cada vez mais a saúde da gente e a gente segue juntos. É isso aí, sempre juntos. Muito obrigado a Tatiana Parmigiano conosco aqui no Caperwan nesta edição. E eu quero convidar você aí a compartilhar esse programa, dividir aí com seus amigos, com seus parentes, com familiares, com conhecidos, para a gente poder colocar conteúdo de qualidade para muito mais gente, incentivar as pessoas que ainda não se mexem e oferecer também conteúdo para as pessoas que já se mexem. Muito obrigado a Dux Nutrition, a Joma, a Casa Flora, que estiveram conosco nesse episódio aqui do Caperwan. E você já sabe, todas as semanas tem um novo episódio aí para você nos nossos canais. Procure a gente aí no YouTube, no Spotify, no Google Music, Apple Music, todos os canais digitais tem Caperwan para você. Muito obrigado e até a próxima semana.